o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu quero conversar com vocês, meus amados, sobre o tema Jesus, o nosso incomparável sumo sacerdote. Bom, todos vocês estão cientes de que a tese principal da carta aos Hebreus é provar para nós que Jesus é o grande sumo sacerdote. Que toda a ordem levítica tinha como propósito apontar para Cristo e cumprir-se-ia em Cristo. De tal maneira que todo o aparato religioso de Israel era uma espécie de preparação, que tinha como fim último chegar a Cristo. Cristo é a última revelação de Deus. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho. É claro que a ordem levítica não era perfeita, os sacerdotes não eram homens perfeitos, os sacerdotes não ofereciam sacrifícios perfeitos, os sacerdotes não ofereciam um sacrifício completo, cabal, por isso eles tinham que repetir e repetir e repetir. Tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e por eles mesmos, porque eles eram rodeados de fraquezas. Mas isso apontava para o sacerdote perfeito, que é Cristo. Isso apontava para o sacrifício perfeito, que é o próprio Cristo, oferecendo-se a si mesmo, pelos nossos pecados. Então, o texto que nós estamos lendo, de certa forma, é o cumprimento de toda a preparação religiosa de Israel, que era sombra, apontando para a realidade que é Cristo. Então, eu gostaria que nós olhássemos dois aspectos do texto. Primeiro, o autor aos Hebreus destaca as excelências do sacerdócio levítico, araônico, porque ele era um tipo do antítipo. O tipo é o sacerdócio araônico, o antítipo é o sacerdócio de Cristo. O tipo era o sacerdócio levítico, o antítipo era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um é sombra, o outro é a realidade. Um é a promessa, o outro é o cumprimento. Então, nós vamos olhar aqui, primeiramente, as excelências do sacerdócio araônico, dos versos 1 a 4, porque se ele é tipo, ele precisa apontar com clareza para o seu antítipo, que é o sacerdócio de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, veja você, o sumo sacerdote é tomado entre os homens. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens. O sumo sacerdote não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser um querubim, nem um serafim. Porque se ele está lidando com homens, se ele está representando os homens na presença de Deus, ele tem que ser da mesma natureza humana. Ele tem que estar compatível com quem ele representa. Ele tem que ter ligação com quem ele representa. Então, tem que ser tomado dentre os homens, não pode ser dentre os anjos. Segundo lugar, o sumo sacerdote é encarregado de um trabalho espiritual. Olha o verso 1 ainda. É constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. O que significa isso, meus irmãos? Confira comigo lá no capítulo 2, verso 17, desta carta, quando diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, chama a sua atenção que o sumo sacerdote, ele tem um trabalho espiritual, concernente às coisas de Deus. Ele não é um agente social, ele não é um político, o papel dele não é socorrer as pessoas necessitadas com as coisas
físicas, materiais, temporais, como se fosse um agente social, nem é um político que vai levantar as bandeiras ideológicas políticas, não. Ele tem um papel específico. As coisas concernentes a Deus. Ele está tratando com a questão do pecado, de como o homem vai lidar com Deus em relação aos seus pecados. Ele precisa ser perdoado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser purificado, ele precisa ser redimido. Esse é o papel do sumo sacerdote. Então são coisas concernentes a Deus. Terceiro, o sumo sacerdote, versículo 2 aí, confira comigo, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então notem vocês comigo no verso 2, que ele precisa ser alguém o quê? Compassivo. Capaz de condoer-se dos ignorantes. Isso é importantíssimo, porque você lida com gente ferida, com gente machucada, com gente debaixo do chicote da culpa, com gente esmagado pelo peso do pecado. Você não pode ser alguém que vai esmagar a cana quebrada, que vai apagar a torcida que fumega. O sumo sacerdote tem que ser compassivo. Até porque o texto diz que ele está fazendo o quê? Ele está representando alguém que é parecido com ele. Ele também é rodeado de fraquezas. Você só vai ser duro com os outros se você não se conhece. Se você vai apontar o dedo para o outro, você é pecador, se você não entendeu quem é você. Eu sou pecador. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor que eu. Somos todos iguais, pecadores, carentes da graça. Então, o que o texto está querendo dizer é que o sumo sacerdote não podia ser uma pessoa de nariz empinado, peito estufado, se julgando melhor que os outros. Como se ele oferecesse sacrifícios pelos pecados dos outros, mas não precisasse oferecer por ele mesmo, porque era tão pecador quanto os outros. O sumo sacerdote estava rodeado de fraquezas, e alguém que está rodeado de fraqueza, e todos nós estamos, não pode ser duro com o outro, ele tem que ser compassivo, ele tem que ser misericordioso. Esse é o ponto que o texto está querendo ressaltar para nós. Quarto lugar, o sumo sacerdote precisa oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e por seus próprios pecados. Olha o verso 3. E por esta razão, pela razão de ele ser fraco, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então vejam vocês que o fato dele ser sumo sacerdote não significa que ele é melhor, não significa que ele é superior, não significa que ele é mais santo, não significa que ele não é pecador, não significa que ele não é carente da graça. Mutatis mutandis, mudando um pouquinho de figura, quando você vê o pastor, o pregador subindo ao púlpito, ele está pregando um sermão, mas não está pregando só para as pessoas, está pregando para ele. Ele é tão carente de ouvir aquele sermão, como as pessoas que estão escutando. Ele é tão pecador quanto as pessoas que estão ouvindo. Ele é tão carente da graça de Deus quanto as pessoas que estão ouvindo. Isso é a realidade nossa. Então o sumo sacerdote, ao oferecer os sacrifícios, ele fazia isso por si e fazia também pelo povo, tá certo? Tanto pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Se você olhar comigo lá no 7, a diferença entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio de Cristo está aqui claramente pontuado. Você pode ler 7:27 comigo, vamos juntos? Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha a superioridade de Jesus. O sacerdote tinha que primeiro oferecer sacrifício pelos pecados dele,
depois pelos pecados do povo. Quantas vezes? Todo dia. Todo dia. Jesus é diferente. Ele ofereceu uma única vez, nunca mais precisa repetir. Primeiro, porque ele não tinha pecado. Segundo, porque o sacrifício dele era o sacrifício perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vejam vocês ainda, meus amados irmãos, em quinto lugar, que o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus. Verso 4, 5:4, olha comigo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, ninguém podia se apresentar como sumo sacerdote voluntariamente. Nós temos na Bíblia 3 exemplos dramáticos sobre isso. Primeiro, os filhos de Coré. Quando eles tentaram fazer isso, a terra abriu e os engoliu. Segundo, você tem o rei Saul, que vai exercer um papel de sacerdote e Deus o rejeitou a ele e o seu governo. Usurpou uma função que não era dele. Terceiro exemplo, do rei Uzias. Lembram disso? Quando ele entrou no santuário, saiu de lá leproso. Toda essa severidade de Deus é para mostrar uma coisa: ninguém pode ocupar essa função a não ser aqueles que são chamados por Deus. O próprio Senhor Jesus foi determinado pelo Pai como grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele foi constituído, ele não arrogou para si, embora Deus, como homem, ele se submeteu, ele se sujeitou, e ele assumiu aquilo que o Pai lhe confiou como um sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Nas coisas de Deus não existe voluntariado, existem pessoas convocadas. Você é chamado por Deus, é chamado por Deus. Bom, dito isso, irmãos, do ponto de vista da tipologia, agora nós vamos entrar no cumprimento deste tipo, falando agora do sacerdócio de Cristo. Então vamos lá, a partir do versículo 5 até o versículo 10 trata disso. Em primeiro lugar, Cristo como sumo sacerdote foi constituído por Deus. Veja os versos 5 e 6. Assim também, preste atenção, que ninguém pode arrogar para si essa função. Então o verso 5 começa com essa conectividade. Assim também Cristo. Ou seja, Cristo não fugiu à regra, de que ninguém pode arrogar para si. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, quem constituiu Jesus sumo sacerdote? Deus Pai. Ele poderia ter, eu sou sumo sacerdote, não, ele foi constituído. Por quê? Porque não pode existir um hiato, um abismo, uma discrepância entre o tipo e o antítipo. Jesus não poderia ser o cumprimento dessa profecia se ele não se enquadrasse rigorosamente dentro dos parâmetros da profecia. Lá em João 8, 54, está escrito o seguinte, olha que coisa interessante, João 8, 54, respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então quando Jesus se esvaziou, se fez carne, ele se submeteu ao Pai, ele estava debaixo da autoridade do Pai, ele não glorificava ele mesmo. Segundo Paulo, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Então, Jesus está exatamente cumprindo todos os pré-requisitos da profecia para se cumprir cabalmente nele.
voltando para Hebreus 5, é muito importante, irmãos, nós entendermos a questão do sacerdócio de Melquisedeque. Porque Melquisedeque é um personagem que aparece só 2 vezes na Bíblia. E é muito importante você compreender isso. Então vamos abrir nessas 2 vezes. Abra lá comigo em Gênesis 14, verso 18. Gênesis 14, verso 18. O Abraão estava voltando daquela batalha, onde ele resgata o Ló das mãos dos reis confederados, e quando ele está retornando, veja aí o relato bíblico, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Então, lá no verso 20, diz que deu-lhe, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então note uma coisa aqui com vocês, nunca um sacerdote podia ser rei, e nunca um rei podia ser sacerdote. Essas funções eram bem distintas. Porém, o Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, da cidade que veio a ser Jerusalém. E ao mesmo tempo que ele era rei, ele era o quê? Sacerdote. Ele ocupava essas 2 funções, rei e sacerdote. Vejam vocês, agora um outro texto antes de nós irmos, vamos para esse outro texto que aparece o Melquisedeque. O outro texto que aparece o Melquisedeque é Salmo 110. Veja comigo, por gentileza. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está aqui a profecia, esse texto é messiânico, e ele está mostrando que Jesus viria para ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porém, para ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque era o quê? Era rei e sacerdote. Então vamos agora lá para Zacarias, capítulo 6, versículo 3. Por favor, para entender isso. Zacarias 6, 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Preste atenção nisso. O texto de Zacarias é profético. O texto de Zacarias está apontando para Jesus. E Zacarias está informando que Jesus vai ser revestido de glória, vai se assentar no trono, vai dominar, e mais, ele será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios, ofício de sacerdote e de rei. A única pessoa do universo que pode cumprir essa profecia é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é sumo sacerdote e ele é o rei dos reis. Então, notem vocês agora voltando para Hebreus 5, você está notando comigo que Jesus, assim como o sumo sacerdote lá na lei levítica era nomeado por Deus, aqui Jesus é nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é tanto sacerdote como ele é rei, porque isso a profecia estava claramente definindo. Segundo ponto que eu quero destacar aqui no texto, 5:7 agora, Cristo como sumo sacerdote foi verdadeiramente homem. Olha o verso 7, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Vamos entender aqui, irmãos, uma coisa muito importante. É esse texto que nos prova que Jesus, lá no Getsêmani, chorou. Porque essa cena descrita aqui é a cena do Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim este cálice, se não seja feita a tua vontade. Como é que Jesus orou lá no Getsêmani? 3 vezes. Hebreus está interpretando. Com forte clamor e lágrimas. Então ele tinge a terra, não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Não só com o seu sangue, mas também com as suas lágrimas. Como é que você vai entender que ele clamou àquele, ou a quem? Quem é este a quem aqui? Ao Pai. O podia livrar da morte. Deus o livrou da morte? Não. Mas como o texto está dizendo aqui, que ele suplicou a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade. O que pediu na oração? Pai, se possível, passe de mim este cálice. E aqui Hebreus interpreta que ele pediu, o que mesmo? A quem o podia livrar da morte. E como o Pai o atendeu? Prestem bem atenção, irmãos. O Pai o atendeu. Não o livrando da morte, mas o livrando do poder da morte. Porque, na verdade, é como se fosse uma espécie de conspiração divina. Quando a morte pensou que estava vencendo a Jesus, e o diabo pensando que estava tendo uma grande vitória sobre ele, Jesus entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte, ao ressurgir vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. O Senhor o livrou do poder da morte. E a partir daí, a morte não tem mais a última palavra. A partir daí, você olha na cara da morte e pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então, o que é preciosíssimo você entender, que morte, a palavra morte significa separação. Separação. Jesus não estava ali chorando e sangrando, com medo de morrer, ou com medo das cusparadas, ou com medo das bordoadas na cabeça, ou com medo de ser pregado na cruz. O sofrimento que você pensa e descreve sobre o sofrimento de Cristo, conforme foi narrado no livro Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? E eu não sei se vocês já ouviram, nota de rodapé, o testemunho do ator que representou Cristo, como aquilo impactou a vida dele, e ele é um homem convertido hoje. Mas o sofrimento de Cristo não foi aquele principal, o sofrimento físico. O que está apavorando Jesus, a ponto dele dizer para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, até a morte, a angústia de morte, não era saber do sofrimento físico, porque morte significa o quê? Separação. O que é morte física? É a separação da alma do corpo. O que é morte espiritual? É a separação temporária do homem de Deus. O que é a morte eterna? O lago de fogo. É a separação para sempre de Deus. A angústia de Jesus, que sendo ele o amado do Pai, tendo ele plena comunhão com o Pai, naquele momento, o Pai teve que virar o rosto dele e desampará-lo.
Naquele momento ele estava assumindo o nosso lugar como nosso representante, como nosso fiador. E a Bíblia diz que o Pai lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e que agradou ao Pai moê-lo. E que naquele momento não havia beleza nele, que ele foi feito pecado, maldição, até o sol escondeu o rosto dele. Este cálice amargo era, de fato, a ira de Deus que devia cair sobre nós, e que Deus desvia da nossa cabeça e joga tudo no seu Filho, e pune no seu Filho o nosso pecado, e Ele morre pelos nossos pecados. É essa angústia, irmãos, é que ele está sabendo que é ser separado do Pai, é receber o juízo do Pai, é receber o fuzilamento da ira de Deus, da justiça de Deus, da lei de Deus, que reivindica o salário do pecado e a morte, e ele toma sobre si o meu, o seu, o nosso pecado, e morre no nosso lugar. Mas o Pai o ouviu, não o livrando da morte, mas livrando-o do poder da morte. Vamos agora, por favor, ao terceiro ponto. Cristo como sumo sacerdote foi o intercessor. Volta lá para Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse é precioso você entender, queridos, que Jesus, ele foi um intercessor. Ele foi um homem de oração. Aliás, Jesus abre o ministério dele com oração lá no Jordão. Jesus chama os seus apóstolos depois de uma noite inteira de oração. Quando as multidões o procuravam, ele se retirava para lugares solitários e passava a noite em oração. Ele orou no Getsêmani, ele orou na cruz. Ele começa e termina o seu ministério terreno com oração, e ele abre o seu ministério celestial com oração, e ele está lá no céu hoje, orando por nós, intercedendo por nós, como nosso advogado e sumo sacerdote. Ele é o intercessor. Quarto lugar, Cristo como sumo sacerdote, foi ouvido em seu clamor por causa da sua piedade. Porque eu gostaria que você observasse ainda dentro desse ponto, o que foi o projeto de Deus. Abra em Atos capítulo 2 comigo, Atos 2, verso 24. Talvez nós pudéssemos ler 22 a 24 para entender melhor o contexto. Atos 2, 22 a 24. Está escrito: varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, isso aqui é tão lindo, isso aqui é tão rico, isso aqui é tão precioso, porque você percebe que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, e nem a maldade humana anula os propósitos soberanos de Deus. Quando os judeus e os gentios se uniram para matarem Jesus, porque estava de um lado o Sinédrio, do outro o governador romano Pilatos, ambos se unem para matar Jesus. Fizeram isso com mãos de iníquos. Foi um crime horrendo. Porém, a morte dele pelas mãos de judeus e gentios fazia parte de quê? De um plano eterno de Deus. Estavam cumprindo o plano de Deus. Da mesma maneira que o texto diz que isso estava
determinado pelo desígnio e pela presciência de Deus que ele morresse. Também estava determinado por Deus que ele ressuscitasse. Pois o que diz 1 Coríntios 15, 3 e 4? Que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Ou seja, a morte dele não foi um acidente e a ressurreição dele não foi uma surpresa. Tudo estava dentro do determinado propósito soberano de Deus. Olha comigo ainda, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Quando Jesus aparece glorificado para João, lá na ilha de Pátimos, diz a Escritura, versículo 17 e 18: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, quando Jesus foi levado para aquela cruz, é como se os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o clero religioso de Israel, estivesse babando de alegria ao vê-lo sendo pregado naquela cruz. É como se o diabo estivesse dando gargalhadas, achando que tinha tido uma vitória estrondosa sobre ele. Mas aquilo era uma conspiração de Deus. Desculpem da expressão, uma espécie de sabotagem de Deus em relação ao diabo. Porque se eles soubessem, diz Paulo, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória, porque ao crucificar o Senhor da Glória, eles estavam recebendo a derrota fragorosa, porque diz a Bíblia lá em Colossenses 2, que o Senhor Jesus na cruz expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo e triunfou deles na cruz. Foi lá na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. E aqui Jesus está dizendo que ele é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem o quê? As chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. A morte não o venceu, ele venceu a morte. Quinto lugar, Cristo como sumo sacerdote aprendeu pelas coisas que sofreu. Versículo, volta lá para Hebreus, agora 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, Jesus não teve que aprender nada quanto Deus, porque sendo Deus, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Mas Jesus, quanto homem, ele diz lá, Lucas 2,52, cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele foi um homem, perfeitamente homem. Ele aprendeu a andar, ele sugou o leite no seio da sua mãe, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele foi um homem, ele foi um trabalhador. A única distinção dele e nós é que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. No demais, ele era um homem, como você e eu, perfeitamente homem. Sexto lugar, Cristo como sumo sacerdote tornou-se o autor da salvação. Olha o verso 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Oh, irmãos amados, que verdade preciosa temos aqui. Ele é o quê? Não é apenas o Salvador, ele é o autor da salvação. Ele, o Pai planejou e ele executou. E o Espírito Santo aplica. De tal maneira que a obra da redenção é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Mas ele é o autor da nossa salvação. Pedro disse isso em Jerusalém:
Não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. E de que maneira ele é o autor da nossa salvação? Quando ele foi entregue e também se ofereceu como nosso fiador, como nosso representante, como nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. E assim ele está qualificado a ser o nosso Salvador. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz 1 de João 2, versículo 2. E eu termino aqui com o último ponto. 7º lugar. Cristo, como sumo sacerdote, foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está retornando ao mesmo assunto. Isso é tão importante que precisa ser falado de novo, enfatizado e reprisado. Olha o verso 10 comigo. Vamos lá? Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que está querendo dizer com isso? Aqui cessou o sacerdócio levítico. Aqui cessou a expressão de fé judaica. Aqui cessou a matança de cordeiros. Aqui cessou o derramamento de sangue de cordeiros. Agora não tem mais ofertas, agora não tem mais sacrifícios. Agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi imolado. Então não se faz mais sacrifícios pelo pecado, porque o único, perfeito, completo, cabal sacrifício foi feito. É irrepetível, é cabal, é suficiente. Precisamos entender isso, irmãos, para não voltarmos às sombras, quando a realidade já chegou, e a realidade é Cristo Jesus nosso Senhor. Então que Deus os abençoe, e que você possa ter toda a alegria e toda a segurança no seu grande Deus e Redentor Jesus Cristo, o autor da nossa salvação, o nosso grande sumo sacerdote. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, e eu queria que nós fechássemos o estudo de hoje, abrindo em Hebreus 7, versículo 5, e lendo com voz bem clara, bem nítida, bem eloquente. Hebreus capítulo 7, verso 25, vamos ler com todo entusiasmo. Vamos juntos? Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Preste atenção nisso. Ele pode salvar de que maneira? Totalmente. Não tem ninguém meio salvo, meio redimido, meio filho de Deus. Jesus não faz a obra pela metade. Ele pode salvar o quê? Totalmente. Totalmente. Mas quem ele pode salvar totalmente? Quem? Os que por ele se chegam a Deus. O que ele está dizendo? Não tenta chegar a Deus por outro caminho que não vai conseguir. Nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem o batismo, nenhum outro caminho, só ele. Só aquele que chega a Deus por intermédio dele. E mais, ele salvou você e ele voltou para o céu. E ele vive para fazer o que agora? Interceder por você. Se você um dia ficar meio fraquinho, dar uma escorregadinha, ficar com o coração apertado, oh meu Deus, por que eu fui cometer isso? Por que eu fui fazer isso? Corra para ele, corra para os braços dele, grite por socorro, e ele vai perdoar você, ele vai acolher você, ele vai restaurar você, porque ele está lá no céu intercedendo por você como seu sumo sacerdote. Obrigado, Pai, pela tua palavra, e pedimos-te que tu apliques esta palavra no nosso coração, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo segurança, trazendo certeza, trazendo, meu Deus, vida plena e abundante em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe, queridos. Até daqui a pouquinho, às 11 horas, quando teremos o início do culto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.